vez quero cumprimentar a todas as nossas irmãs, também as ouvintes deste canal, com a paz do Senhor. Que privilégio mais uma vez poder estarmos reunidas em mais uma segunda-feira para juntas realizarmos este devocional. Através deste canal maravilhoso, o canal do Facebook e do YouTube que o Senhor tem concedido à nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Rio Claro, temos chegado até você. Nós agradecemos a Deus pelo apoio do nosso pastor, o pastor Sisaque Valadares. E hoje estou muito feliz, porque não estou sozinha, vocês têm observado. Estou aqui com duas grandes amigas, nós trabalhamos juntos, são minhas companheiras de ministério. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de juntas realizarmos este devocional para o crescimento espiritual de todas nós. Aqui estão hoje, são 3 professoras da Escola Bíblica Dominical, né? Nós 3 somos professoras da classe das irmãs aqui na nossa igreja sede. Aqui está a nossa irmã Débora Conde. Ela é uma das professoras e também tem trabalhado no departamento de família, de casais. O Senhor tem honrado. E ela também é assistente social, tem nos ajudado muito no departamento que trabalha com a terceira idade, né? E a irmã Simone Palermo de Araújo, além de professora da EBD, ela também tem sido palestrante em várias das nossas reuniões e eventos com as irmãs, e também é professora secular. Que Deus abençoe ricamente a nossa irmã. Eu creio que elas querem cumprimentar vocês. Paz do Senhor, irmãs, é uma alegria imensa estar aqui. Quero agradecer a nossa pastora pelo convite e por estar aqui levando mais um pouquinho da palavra do Senhor. Estou com saudade de todas, não vejo a hora que tudo isso passe, né? Para estarmos juntas, viu? Deus abençoe. Paz do Senhor também, irmãs. Como disse a nossa irmã Débora, é um prazer estarmos aqui com a nossa pastora e uma emoção muito grande, porque estamos com muita saudade. Tem sido um tempo desafiador para todas nós, mas o Senhor tem nos dado esses canais abençoados para estarmos juntas, né? Mesmo que distantes, mas sabemos que estamos em comunhão e que é um tempo de Deus para as nossas vidas, que Deus tem trabalhado em nós. Deus abençoe. Que bom! É ótimo, né, estarmos juntas, porque pela fé nós estamos vendo você aí desse lado, não é verdade? E vocês se lembram do propósito que nós temos caminhado aí algumas semanas, em mais de um mês, né? Que estamos caminhando no propósito de observar, né, juntas, apresentarmos a vida de mulheres que deixaram as suas vidas registradas nas Sagradas Escrituras, porque é através delas que nós aprendemos lições preciosíssimas para as nossas vidas, como nós temos aplicado constantemente, não é verdade? E hoje, olha só, nós escolhemos 3 mulheres. Nós estamos em 3, né? Escolhemos 3 mulheres abençoadas para compartilhar com você. Quem são elas? Elas são as esposas dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Lembrou-se? Quem são, Simone? Abraão, Isaac e Jacó. Então quem são elas? Sara, Rebeca e Raquel. Sobre essas mulheres maravilhosas que vamos compartilhar com você. Pois
Pois bem, então vamos lá? Vamos iniciar por Sara. Sara. Quando você lembra da história de Sara, como é que isso remete você a que tempo? Pois bem, eu me lembro de um tempo que deve ter sido muito difícil, sem muitas mordomias que nós temos hoje, não é verdade? Né? Não temos tanta tecnologia que temos que nos ajudam tanto. Não existia na época de Sara. Mas Sara, a Bíblia diz que era uma mulher muito formosa. E Sara era casada com Abraão há muito tempo e não tinham filhos. Até que, se você observar no livro de Gênesis, no capítulo 11, vai iniciar-se a história de Abraão e Sara, quando o pai de Abraão pega toda a sua família e sai com a família de Ur dos Caldeus para Harã. Quando eles estão em Harã, Deus chama Abraão e faz a ele um desafio. Olha, quando Deus faz um desafio para o esposo, está incluso a esposa, que nesse caso era Sara. Deus diz a Abraão: sai do meio da tua parentela, vá a um lugar que eu te mostrarei, eu ainda vou te revelar, e lá eu vou te abençoar grandemente, e você será pai de uma grande nação. Que contraste! Eles não tinham filhos, mas Abraão era temente a Deus. Abraão faz exatamente o que Deus mandou. E nós não vemos Sara questionar, nem murmurar. Mas ela vai junto com Abraão em todo esse desafio da sua vida, e ela vai com seu esposo. E sabe, eles não eram assim uma pessoa pobre, eles tinham bens, eles tinham gado, eles tinham muitas coisas, tanto que Sara tinha suas servas. Mas pensa que é fácil? Quantas vezes reclamamos do nosso dia a dia? Mas você já imaginou habitar em tendas? Sai daqui, monta a tenda lá. Mas ela era uma mulher que cria em Deus e sabia que o seu esposo era temente ao Senhor. Mas os seus desafios não param por aí. Sara vive uma história maravilhosa. Desafios tristes que a fizeram sofrer, chorar, mas desafios maravilhosos também. Houve uma ocasião de que ela foi induzida a compartilhar de uma mentira, dizendo que era irmã de Abraão, porque era um povo muito incrédulo, perverso, e ele corria risco de vida. Então, ela compartilhou com essa mentira, mas acredito que sofreu bastante. Mas Deus, olha que lindo! A Bíblia diz que Deus olhou, viu a situação e salvou Sara daquela situação. E não foi uma vez que isso aconteceu, foram 2 vezes. Muitas coisas aconteceram na vida de Sara. Mas que experiência maravilhosa! Ela recebeu em casa, fez comida para o anjo do Senhor. Você já teve esse privilégio? Hoje, talvez, seria um grande homem de Deus na nossa casa, não é verdade? Olha quantos privilégios.
Mas durante todo esse tempo, a promessa estava em pé. Vocês ainda terão um filho. Cadê o filho? Abraão, cadê o filho? Sara se desespera, Sara fica preocupada, Sara quer agradar o esposo e Sara comete um grande deslize. Ela resolve ajudar Deus. Desde quando Deus precisa de ajuda, de interferência assim? Ele precisa apenas que sejamos o canal. E ela resolve ajudar Deus. E ela coloca sua serva para conceber um filho de seu esposo. Não foi bom aquilo. As consequências estão aí até hoje. O mundo ainda vive essas consequências. Não era o plano de Deus. Deus sim fez prosperar aquela criança, mas ela sofreu muito com aquilo, a ponto de ter que pôr a sua serva e o filho para fora de casa. Mas Deus cumpriu no momento certo, na hora que todos diziam, não tem mais jeito. Já tinha cessado os costumes das mulheres. Sara agora com quase 90 anos. Mas ela alcança a misericórdia de Deus e gera Isaac. Mas quando o anjo chegou e disse, olha Abraão, por tempo determinado está aí, vai chegar aí um bebê. Sara estava tão desiludida que riu atrás da porta. Sabe o que aconteceu? O anjo disse, ele vai chamar Isaac, que significa riso, porque Sara está rindo atrás da porta da tenda. E assim aconteceu. Isaac cresceu, ela teve o privilégio de amamentá-lo, de abraçar, de ensinar os princípios do Senhor ao seu filho. Ela viu ele crescer, se tornar homem. E olha, Isaac já tinha mais de 30 anos. E Sara agora com 127 anos. Olha, eu quero chegar lá. Sara vem a falecer. Mas a Bíblia é maravilhosa, porque ela deixa um testemunho muito lindo de todo esse tempo. Nós queremos que as coisas de Deus aconteçam muito rápido na nossa vida, mas você viu quantos anos demorou? Então não desanime aí, querida irmã. Olha, na galeria da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 11, ela é a primeira mulher a ser citada. Observe na palavra aí em sua casa. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, ela alcançou a sua bênção e ela foi a mãe dessa grande nação. É certo que Sara veio a falecer, mas na sequência, Deus levanta uma grande mulher, porque uma nação estava sendo formada. E quem? Rebeca, ela dá muitas lições. E a sua história começa a partir de quando Sara falece. Abraão já estava avançado em idade e muito preocupado com o futuro de Isaac. Isaac já estava com 40 anos, já estava pronto para se casar, mas havia uma grande preocupação na mente de Abraão, porque se ele se casasse com as filhas cananeias, haveria uma grande consequência para a sua família
e também a sua descendência. Abraão se preocupava. Então o que Abraão fez? Abraão então chama o seu servo, o mais velho da sua casa, e pede para que ele vá até a sua terra, a terra de Harã, aonde estava a sua parentela. E a palavra do Senhor diz que ele vai para Harã, ele faz o que o seu Senhor manda, e quando ele já estava findando a jornada, Eliezer então para, e ali ele faz uma oração. E ele ora, está aqui em Gênesis capítulo 24, no seu versículo 14, diz assim: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Então, antes de terminar a oração, olha que lindo, Eliezer recebe a resposta de Deus. Muitas vezes a gente espera tanto, fala, Senhor, o Senhor não me responde, mas o Senhor tem o tempo certo, e ele respondeu a Eliezer. E aí, antes mesmo que ele terminasse a oração, diz a palavra do Senhor que Rebeca sai com o seu cântaro nas mãos, formosa, bonita, de boa aparência. A Bíblia diz que era virgem, não havia conhecido homem algum. E ela então vai ao poço, retira a água, e quando ela está voltando, Eliezer então pega, se aproxima de Rebeca e pergunta, me dá o que beber? E ela, beba, meu Senhor, prontamente. Rebeca foi pronta em responder. E assim, então ela vem e diz a ele, eu vou tirar água para os seus camelos. E ela vai correndo ao poço novamente. E me chama a atenção essa citação. Porque quando Rebeca, ela diz, eu vou tirar água aos seus camelos, não era um trabalho qualquer. Né? Era um trabalho que era muito difícil, porque em alguns lugares os poços eram muito fundos e elas tinham que descer 50, 70 degraus. Não era fácil, mas Rebeca em nenhum momento ela reclamou. E Eliezer, ele observava e chegou, diz a Bíblia, a admirá-la. Porque Rebeca fazia o seu trabalho com motivação, com alegria, sem reclamar. E a palavra do Senhor diz então que Rebeca, quando terminou de dar água aos camelos, ela, então, Eliezer vai até ela e pergunta, de quem você é filha? Qual é a sua parentela? Tem lugar na sua casa para eu pernoitar? E Rebeca começa a dizer, sou filha de Betuel, filha de Milca, que é irmão de Abraão, Naor, irmão de Abraão. E logo aquele homem entende que Deus já estava respondendo a ele. A Rebeca era filha, era parente de Abraão. Irmãs, tudo tem um tempo, e ele olhava aquela situação vendo o cuidado de Deus naquela situação. E então, quando Rebeca diz quem ela é filha, ela recebe um presente. Ai, irmãs, que coisa linda. Deus nos presenteia quando nós fazemos o serviço, o trabalho por amor, a obra dele por amor. Rebeca recebeu um cordão de ouro e 2 pulseiras. E ela então saiu correndo para falar com sua família. E quando ela descreve e informa a sua família o que estava acontecendo, Labão sai correndo para receber Eliezer. Eliezer novamente conta toda a história. E diz a palavra do Senhor que Eliezer então pergunta, né, se Rebeca poderia ser a esposa, né, poderia levá-lo. E a família diz, deixa ela mais um pouco, eu aprovo o casamento, mas deixa ela mais uns 10 dias. Eles dizem, não, eu preciso voltar,
Porque Eliezer tinha compromisso com o seu Senhor. Ele tinha responsabilidade, e assim nós temos que ser também diante da presença do Senhor. Ter compromisso com aquilo que nós temos, que o Senhor nos dá em nossas mãos. Ter responsabilidade. Eliezer então parte com Rebeca. Quando já estava quase chegando, estava Isaac olhando, orando, né? Ali no campo, buscando ao Senhor, e quando ele levanta os seus olhos, ele vê a caravana voltando. E eu imagino o pensamento de Isaac, é algo meu, pensando, mas quem será que está voltando ali? O que será que tem naquela caravana? Mas ao mesmo tempo Rebeca também o vê e pergunta a Eliezer, quem é aquele que está no campo? E a palavra do Senhor diz que Eliezer disse, é o meu amo, é o meu Senhor. Ela rapidamente se cobre, porque era de costume as mulheres estarem todas cobertas, e ele então vai ao encontro de Isaac, e o servo conta tudo o que o seu pai pediu e o que ele fez. E Eliezer então fala para Isaac que naquela caravana estava sua esposa. E Isaac corre, toma Rebeca e a toma como mulher. Mas havia algo nessa situação. Havia algo que Deus planejava. Rebeca, assim como Sara, ela não poderia ter filhos. E ele logo percebeu isso. E ele orou por sua esposa. Ele buscou por sua esposa. Ele buscou intensamente em oração, diz lá em Gênesis 25, que ele buscava em oração. Irmãs, como é importante um casal orar. Como é importante um casal buscar o Senhor. Colocar as suas decisões, as suas situações nas mãos do Senhor. Isaac e Rebeca fez isso. E demorou 20 anos, mas Rebeca concebeu, engravidou. Mas quando ela estava grávida, gestante, algo a incomodava, porque ela sentia que dentro dela havia uma luta, uma dificuldade, e ela foi até o Senhor novamente e orou e buscou ao Senhor, perguntando ao Senhor o porquê daquela situação. E o Senhor a confortou, dizendo que dentro dela havia duas nações, uma mais forte do que a outra. Que coisa linda! E aquilo confortou Rebeca. Passaram-se o tempo, Rebeca teve seus 2 filhos, e a palavra do Senhor diz que eles cresceram. Esaú se tornou um homem de caça do campo, trabalhador, a qual Isaac amava, e Rebeca também, e Jacó, aliás, se tornou um homem simples, que habitava entre as tendas. E a palavra do Senhor diz que uma certa feita, já idoso, já avançado em idade, Isaac chama Esaú, e Rebeca ouve a conversa. E aí o que acontece? Rebeca, então, ela manipula uma situação, conta ao seu filho Jacó, eles armam uma situação para enganar Isaac. E essa situação traz muitas tristezas. E aqui eu aprendo com ela que nós não devemos fazer, né, algo que não venha a prejudicar a família. E dessa forma, Isaac então, aliás, Jacó então, sai da sua parentela fugindo, vai para Arã, onde habitava Labão, e ali ele começa uma nova história para a vida da descendência de Abraão. Que lindo, né, irmãs? E nós vamos vendo Deus cumprindo as promessas dele, as promessas que ele fez a Abraão, confirmou a Isaac, retomou a Jacó. E mesmo diante dessas circunstâncias tão complicadas, né, nas famílias, o Senhor tinha promessas e projetos. E Jacó então obedece aos seus pais, volta à terra da sua mãe, da parentela de Rebeca,
E lá ele então encontra com Labão, o seu sogro. E interessante que um pouco antes, né, próximo já à terra, já à casa dele, ele encontra Raquel no caminho. E Raquel estava trabalhando, estava ocupada, porque ela era pastora de ovelhas, né? Raquel estava ali ocupada com seus afazeres, e ela então conhece ali Jacó. Diz a Bíblia que Jacó a beijou e se emocionou, talvez seja porque estava conhecendo parte da sua família, como seus pais haviam orientado. E as irmãs bem conhecem a história, que ali então ele ficou na casa de Labão, começou a trabalhar, e Labão disse que precisava pagar por seu trabalho, então ele já aproveitou, né, para trabalhar em troca da mão de Raquel, porque diz a Bíblia que ela era muito formosa e Jacó amou muito Raquel, né? A Bíblia enfatiza muito o quanto ela foi amada por Jacó. Só que como as irmãs sabem, né, os irmãos sabem, ele foi enganado por seu sogro, né? Ele entregou Lia porque era mais velha, porém mesmo assim Jacó trabalhou mais 7 anos por amor a Raquel e ficou casado com as duas. Não vamos entrar na questão da poligamia aqui, que não é o nosso assunto, né? Nós sabemos os princípios da palavra, né? Mas nós vemos os projetos de Deus sendo concretizados naquela família, né? As promessas de Deus sendo confirmadas ali. E Deus percebeu, diz a Bíblia, que Jacó amava muito mais a Raquel. E por conta disso, Deus abriu a madre de Lia primeiro. Raquel também era estéril, né? Algo muito interessante como elas viveram uma experiência, cada uma na sua peculiaridade, mas muito semelhante. E por conta disso, irmãs, infelizmente, Raquel, né, foi uma mulher que nós podemos nos espelhar, uma mulher que se tornou mãe de um grande homem, José, né? Nós bem conhecemos um homem que foi governador do Egito, que Deus usou para livrar Israel e o próprio Egito. Mas antes de chegar neste ponto, Deus trabalhou no coração de Raquel. Deus foi trabalhando ao longo do tempo, todo o processo se revelando a ela como um Deus verdadeiro. E Raquel permitiu a inveja em seu coração. Ela nutriu a inveja de sua irmã porque a sua irmã engravidou e ela não. Mas ela tinha o amor do seu esposo, ela era a mais amada, né? Mais cuidada. A Bíblia não conta detalhes, mas a gente fica aqui imaginando. Mas mesmo assim ela estava insatisfeita. A ponto dela chegar, a Bíblia registra em Gênesis capítulo 30, verso 1, ela chegar e dizer a Jacó: faze-me ter filhos também. Tem uma versão que diz: dá-me filhos, ou eu morrerei. Diante daquela expressão, Jacó, que já estava tendo experiências com o único e verdadeiro Deus, virou para ela, no verso 2 ele diz, Jacó irou-se, diz a Bíblia que ele irou-se com Raquel, né? E argumentou: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Então a gente pode aqui supor que Raquel ainda não havia experimentado quem era o verdadeiro Deus, né? Quem era Deus? Ela estava colocando no lugar de Deus o seu esposo, como se ele tivesse poder de resolver alguma situação. E aí, diante dessa situação, então, nós vemos que mesmo assim, mesmo com essa orientação, né, com essa conversa que Jacó teve com ela ainda tenta resolver com as suas próprias mãos, porque foi lá como Sara deu seu esposo a sua serva, que ela achou que fosse realizar como mãe através dela. A sua serva teve 2 filhos ainda, mas Raquel continuou insatisfeita. Porém, interessante, a Bíblia não conta detalhes, mas nós podemos imaginar, né, pelos relatos, que Deus foi trabalhando ao longo do tempo na vida de Raquel, porque diz a Bíblia no mesmo capítulo, no verso 22, que então Deus se lembrou de Raquel e Deus ouviu o seu clamor e tornou-a fértil. Então, se Deus ouviu o clamor, foi porque ela clamou, né? Então, ela provavelmente, né, nós vemos aqui que ela foi amadurecendo, né? Ela foi aprendendo a esperar, ela foi aprendendo a confiar neste Deus que tem o controle de todas as coisas. Ela foi tirando o seu esposo do lugar e deixando Deus no lugar, né? E aí nós sabemos da história que ela teve José, um homem abençoadíssimo,
tanto que os seus filhos Efraim e Manassés se tornaram aí também uma das duas tribos, né, da nação, cumprindo os propósitos de Deus, né? Que maravilha, né? Que bênção, né? Olha como Deus é lindo. Nós estamos falando de uma promessa que Deus faz a Abraão de fazer dele uma grande nação. E não tinha como ser só pelos homens. Não. Estavam incluso essas mulheres. E elas eram escolhidas de Deus nessa situação. Então elas estavam gerando filhos que chegariam até Raquel, né? Porque nós vemos aí que é de Jacó que sai as 12 tribos. Como nós comentamos no devocional anterior, Deus é o dono do tempo, né? Ele trabalha devagarzinho com o tempo para concluir o que deseja. E nós, eu, você, a Débora, a Simone, somos o canal de Deus. Você tem sido o canal de Deus? Olha, consigo observar coisas importantes, além da beleza física, né? De que cada uma tinha personalidades e tinham qualidades que se destacam. Sim. Não é verdade? Sara, por exemplo, ela era uma mulher submissa, obediente, e ela se destaca pela fé, que foi algo tremendo, né? Um exemplo para nós, né? Um exemplo. Será que a gente esperaria tanto? A gente fala, mas é muito difícil. Somos difícil. humanos também, né? Nós também temos as fragilidades, né? Os erros, né? E como Rebeca era uma mulher dedicada, né? Uma moça generosa, porque Prestativa. porque diante daquele trabalho eu não iria muitas vezes descer o poço. Ela sim, ela foi e se dedicou e sem reclamar. Fazia com amor. Fazia com prazer. Demonstrando Exatamente. prazer, né? Exato. Prazer em servir. Isso. E é assim que nós temos que ser Sim, na porque presença era do um Senhor. esforço, né? A gente vê que era um esforço muito diferente do que a gente vive hoje, né? Tanto que a gente vê Raquel, pastora de ovelhas, né? Ficava, acho que, horas no campo, né? Até juntar o rebanho, cuidar, quer dizer... Debaixo de chuva, chuva, sol, é verdade. né? Era um trabalho também que não era fácil, não era ficar ali só olhando. Tinha que ir lá, pegar, vem pra cá. Cuidado mesmo, né? E todas elas, pelo que a gente sabe, eram mulheres dedicadas também, porque tinham que aprender os afazeres domésticos, Sim. além, né, dessas outras atividades. O quanto é importante hoje, né? Até aí vamos dar uma pinceladinha, né? As nossas jovens hoje precisam se dedicar no cuidado doméstico e também desempenhar suas funções fora de casa, ver o que Deus tem dado de dom, né, para você, porém não deixar os afazeres domésticos. E a própria maternidade, A né? própria maternidade. Porque a gente vê que as três eram estéreis, né? Mas Deus trabalhou na vida de cada uma de maneira muito específica, foi uma experiência muito pessoal, mas era um valor muito importante para aquele momento e para nós cristãs também é a maternidade, né? Que hoje querem colocar como se fosse um peso, cuidar de filhos ou ter filhos, né? Até dizem um discurso de tirania biológica, o corpo é meu, né? Não vou ter filhos, não vou...
E na verdade para nós é um valor muito grande, porque a mãe, né, como você comentou, quer dizer, a mãe que vai formar aquela, além de gerar, ela vai formar um ser, ela vai trabalhar na vida de alguém que vai ser bênção para o reino de Deus, vai ser bênção para a sociedade, para o mundo. Né, que nós vemos isso nos exemplos dos filhos aí que foram citados, né? E é o que Deus tem para nós. Então, a maternidade é bênção para as nossas vidas, né? É um propósito de Deus para nós. É a forma de Deus honrar Sim. a mulher. É uma honra. É uma honra. É uma honra para a mulher, né? Ser mãe. É claro, temos algumas irmãs que não conseguem, né? Mas Deus tem um propósito para cada uma, né? Graças a Deus por isso. Mas tem tantas coisas que podemos aprender com essas mulheres, não é verdade? Muitas experiências, não? Muitas, né? Nós vemos que elas, na dedicação delas, né? No trabalhar delas, elas nos ensinam como ser mulheres fiéis aos esposos, a Deus, como cuidar da nossa casa, porque até eu estava comentando, não é fácil, porque eu tenho 2 meninas, não é fácil cuidar, não é fácil ensinar, mas nós precisamos, né? Às vezes tem mães que falam assim, não quer fazer, deixa pra lá. Não, a gente tem que ter a paciência. Não, filha, não é assim, você tem que fazer, porque o futuro como que vai ser se você não aprender, né? Então é lindo como essas mulheres nos ensinam a ser mãe, esposa, né? E trabalhar fora. É verdade, né? Mas também ainda temos algumas experiências que não, exemplos que elas não foram muito bons, Sim. né? Mas Humanas, né? o que demonstra isso? Que são humanas, assim como nós. Com certeza. Gente como a gente. Gente como a gente. Né? Porque às vezes nós olhamos, né, as mulheres da Bíblia, principalmente as matriarcas, né, nós vemos elas como, nossa, a perfeição, a mulher, né? Mas quando a gente reflete na história, quando a gente vai ver, conhecer, nós vemos que ela é gente como a gente. Tem defeitos, né? Tem muitas dificuldades, né? Favoritismos desnecessários, né? Coniventes com mentiras, mas tem um momento que elas se voltam para o Senhor. O arrependimento. Exatamente, né? Exatamente. Elas se arrependem, elas buscam a misericórdia do Senhor, né? E o Senhor as perdoa. E a partir daí começa a trabalhar nas histórias delas, né? E dando a vitória, cumprindo-se as promessas. É muito lindo o agir de Deus fazer. Não é por causa disso que elas deixam de ser referências. Não. Né? E são essas mulheres que precisam ser referências. Sim. Não é mesmo? Nós não precisamos, irmãs, buscar referência nenhuma lá fora, né? Às vezes a gente está envolvido numa sociedade que quer nos levar num movimento que, não, essas mulheres não. Nós temos aqui muitas referências. São frágeis, como a irmã Débora falou, têm as suas limitações como nós, mas são tementes a Deus. Aí é por isso que a gente pode se referenciar nelas, né? E olha, nós vemos que Deus honrou elas. Sim. E Deus mostra que elas tiveram, não foram apenas como as pessoas pensam, né? Tá ali em casa, lavando, passando, cozinhando. E não, Deus mostra que elas tiveram outras atividades, foram honradas, honrada pelo marido, pelos filhos, pela nação. Sim. Né? Então, temendo a Deus é o princípio de todas as coisas, né? E depois Deus vai acrescentando as bênçãos. Não é verdade? Sim. Essas mulheres compartilharam de coisas bem comuns, né? Uma delas que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz que todas elas eram formosas, bonitas. Você imagina que mulher linda que era?
né? De chamar a atenção mesmo de rei, né? Do faraó, né? Eram mulheres lindas, né? E outras coisas que elas também tiveram experiências em comum. As 3 estéreis, mas as 3 alcançaram a misericórdia de Deus de formas diferentes, né? Cada um num tempo, não foram todas como Sara, até idosa, mas cada uma num tempo. E Deus tinha um tempo, né? Imagine se Raquel, por exemplo, tivesse ganhado José antes ou depois. Ele não teria participado do momento em que a nação de Israel, o Egito e Israel estivesse passando por aquela grande fome. Como é que ele iria ajudar aquela nação naquele momento? Então, era aquele tempo que José tinha que nascer. Então, é o tempo de Deus. É o tempo tempo que nós de precisamos Deus. entender. Eu acho que a gente está vivendo uma situação de que parece que a gente perdeu o controle, né? Ai, minha rotina saiu e, né, parece que eu estou meio perdida, não tenho mais controle da minha vida. Na verdade, nós nunca tivemos controle. Deus está no controle. Deus está no controle. É difícil a gente, como ser humano, entender isso, mas quando a gente vai dependendo do Senhor, entendendo que o controle está nas mãos do nosso Deus, a gente vai dependendo cada dia dele, né? Cada dia a gente vai dependendo de Deus. E se torna mais Mais fácil. fácil. A gente sofre menos, né? Porque quando a gente quer controlar tudo, a gente sofre muito, né? Mas Deus é maravilhoso. Por isso que ele diz, lança a tua ansiedade aos pés do Senhor, porque é Ele. É Ele que controla, né? tudo. Minha irmã, eu espero que você tenha sido edificada com o testemunho dessas 3 mulheres, essas 3 grandes mulheres. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Eu quero te convidar a voltar ao livro de Gênesis e a partir do capítulo, do finalzinho ali do capítulo 11, começa a história de Abraão. E se você for lendo na sequência, você vai encontrar a história dessas 3 mulheres que enriquece a nossa vida. Eu quero, para finalizar, deixar um texto em Hebreus também. No capítulo 11 de Hebreus, eu vou ler um pouquinho de trás para frente, se as irmãs me permitirem. Olha, eu quero ler o versículo 33 e o 34 e depois voltar no versículo 6. Olha, os heróis da fé que nós lemos em todo esse capítulo, se você tiver tempo, leia aí, eles nos ensinam muitas coisas. O 33, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. O versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós aprendemos com a história dessas mulheres que Deus fez uma promessa lá atrás e usaria todas elas para começar a formar a nação através da vida ali de Raquel, de Jacó, que deu toda a diferença nessa história, né? Mas foi pela fé, caminharam pela fé e alcançaram o êxito pela fé. Que nós possamos viver os nossos dias pela fé,
confiantes no Senhor, deixando as nossas ansiedades aos pés do Senhor e buscando dele o seu auxílio, buscando dele o projeto para as nossas vidas, para o nosso hoje, para a nossa família, para a família dos nossos filhos, dos nossos netos. Que o Senhor nos ajude a viver pela fé e a transmitir essa fé para a família, para aqueles que nos cercam, a igreja do Senhor. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe ricamente. Nós vamos terminar agora. Eu quero pedir para a irmã Simone que faça uma oração pelas nossas ouvintes. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade, este privilégio que tivemos, ó Deus, mais uma vez, de estarmos reunidas em Teu nome, Senhor, meditando na Tua palavra. Senhor, como nós necessitamos, ó Deus, como nós necessitamos desta fonte inesgotável que é o Senhor. Nos ensine, ó Deus, a permitir, a cumprir os Teus propósitos nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Abençoe cada irmã, cada irmão que está assistindo, Senhor, este vídeo, que está ouvindo esta palavra. Que o Senhor renove as forças, o ânimo, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus amado, estar no lugar dos seus corações, reinando, fortalecendo suas vidas, para que possamos caminhar todos os dias, Senhor, de fé em fé, Senhor, firmados em Ti, dependentes do Senhor, alicerçados em Tua palavra. Em especial eu rogo por cada mulher, Senhor, por cada jovem, para que sejamos as mulheres, Senhor, que Tu queres neste mundo, cumprindo, ó Deus, o Teu querer, para sermos bênção em nossas famílias, para as próximas gerações, para a comunidade onde vivemos, para o Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te rogamos e louvamos o Teu nome, porque apesar das nossas fragilidades e limitações, o Senhor tem misericórdia de nós e nos permite nos aproximarmos do Senhor. Muito obrigada, Jesus, a Ti todo louvor. Amém. Amém. Obrigada por você continuar aí conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida. Receba o meu abraço, o nosso abraço, né? Que estamos aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.